Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sara Romualdo e este é o meu canal. Seja bem-vindo mais uma vez. E depois de 40 dias do último vídeo, eu resolvi gravar esse contando sobre o meu parto. Esse é um vídeo sobre relato de parto que você acompanha logo após a vinheta. Pois então, gente, o último vídeo eu falei sobre o shake que eu fiz indutor de parto. Eu acho que eu dei até a receita no final do vídeo. E comecei com contrações. Inclusive, eu gravei o vídeo tendo contrações, início de contrações. Era sexta-feira. Então, eu fiz no dia 1º. Já era julho, não era junho, tá? Já era julho, dia 1º, sexta-feira. Entrei. A minha memória ainda tá meia, tá? Então, relevem. Enfim, era sexta-feira. E foi bem difícil, porque as contrações, elas começaram ficar um pouco piores depois das 3, 4 da tarde. 5 horas da tarde, eu fui tomar um banho, passou. Era o que chamávamos de pródromos, o que chamamos de pródromos, né? Então, tudo bem por aí, ok. Tomei banho, passou. Quando a noite voltou um pouco as dores. Eram dores, assim, um pouco significantes, porém não eram dores intensas e não ritmava. Baixei um aplicativo de contador de contração, mas elas não ritmavam. Às vezes era de 5 em 5, às vezes era de 7 em 7, às vezes era de 2 em 2, às vezes era de 10 em 10, às vezes era de meia hora em meia hora, então não ritmava. E passamos a madrugada desse jeito. Eu conseguia dormir, só que às vezes eu acordava com dor. Até então, tudo bem. Chegamos no sábado, novamente. Eu tinha tomado shake, era por volta de 11 horas, 11h30 da manhã. Não, 10h30 da manhã, se não me engano. E no sábado eu tomei novamente aquele shake, né? É, o que acontece com aquele shake, né? Ele tem óleo de rícino, eu coloquei tâmaras, no outro dia eu coloquei morango, se não me engano, ou foi suco de laranja. Eu fiz um pouquinho diferente, mas o óleo de rícino e as amêndoas, elas são oleaginosas, né? O óleo de rícino, obviamente, mas as amêndoas, elas são oleaginosas, então ela aquela pasta, ela também colabora um pouco para as contrações intestinais, tá? Não é uterinas. Por quê? As contrações intestinais vão ajudar a ter um reflexo ali no útero, pelo que eu li e vi dos vídeos. Então, o que acontece? Se você tomasse puro, você ia ficar com diarreia ali, né? Ia pôr a alma pra fora em forma líquida. E não era isso que eu tava querendo, né? Óbvio. Então, por isso que faz o shake com todas aquelas outras coisas. E eu fiz, e novamente as contrações voltaram. E dessa vez voltaram um pouco piores, né? A dor um pouco mais intensa. Aí eu fui pro banho, fiquei quase 1 hora no banho, com dores, assim, terríveis, de verdade. Era uma cólica atrás da outra. Só que também não ritmava. O espaço era menor, às vezes era de 2 em 2, às vezes era de 3 em 3, mas não ritmava. E aí ficava um espacinho de 5 minutos, depois voltava. Porque a água tava um pouco quente, aquilo ajuda, né? Toda vez que vinha eu fazia os exercícios de agachamento e tal, mas não ritmou. E aí foi até a noite. Quando foi meia-noite do sábado, eu com dores e nada de engrenar. Eu já tava ficando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque nada de nada acontece. E eu já tô com dor mais de 24 horas. Eu fico conversando com a minha doula, calma. Você não tá em trabalho de parto ainda, esses são pródromos. Pode acontecer que pare e fica 1 semana sem. Só que eu não tinha 1 semana, por quê? Já era sábado e a minha cesárea já estava agendada para o dia 7 de julho, quando eu completaria 40 semanas por conta da minha segunda obstetra, né, achar que seria mais seguro por eu ter pressão alta, enfim, né? São coisas que eu não queria ter, que era passar por uma cesárea, sendo um pouco desnecessária, porque minha obstetra do SUS, ela falava, olha, não tem problema, a sua saúde tá muito boa, a sua pressão tá controlada, você tá super bem, minha glicemia tava lá embaixo, tava muito boa, então assim, não tinha nada que indicasse uma cesárea de fato, poderia esperar aí até as 41 semanas. Mas enfim, minha cesárea tava marcada e eu não queria cesárea, então por isso que eu tomei o shake na sexta, né? Falei, ó, tem 1 semana aí pra gente tentar trazer essa menina ao mundo de forma natural. E foi o que eu fiz. Minha doula, ela fala, olha, não necessariamente o shake deu resultado. Porém, é algo que já estava para acontecer, o seu organismo ele só entrou em trabalho de parto, mais para frente, óbvio, né, no domingo, mas os pródromos já começaram a acontecer porque já estavam para acontecer.
Pode ser que o shake tenha ajudado, pode ser que seja só coincidência. Eu acho que ajudou, porque assim, a gente sempre acredita nessas coisas, né? Ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem. A gente já no final da gravidez, a gente só quer que o neném nasça. E aí, meia-noite, nada, minha doula veio em casa porque eu estava extremamente ansiosa, estava muito nervosa. Nós conversamos até 3 da manhã. Ela me. Enquanto ela estava aqui, eu acho que eu tive umas 3 contrações, né? Então, não era trabalho de parto, obviamente. Eu dormi, tranquila, com dor, porém tranquila. Passei o domingo, novamente, com aquelas contrações fracas, só que eu já tava com o coração tranquilo, tinha entregado na mão de Deus, estava na mão de Deus. Eu me senti um pouco culpada porque a gestação inteira foi um processo de entrega nas mãos de Deus, tudo, tudo mesmo. Desde de roupinhas, desde as coisas da neném, tudo a gente foi ganhando. Basicamente, a gente só comprou algumas roupinhas e a gente comprou a cômoda dela, o resto a gente ganhou tudo. Então, assim, eu via Deus em tudo e tudo tava no controle dele. E eu me senti culpada por ter tomado shake pra induzir por minha conta, né? E, enfim, passa de tudo na nossa cabeça quando a gente tá nesse momento. E chegou domingo de tarde, eu já não aguentava mais. Eu falei, cara, eu tô com dor. E assim, desde sexta, dores, né? Davam pequenos intervalos que não dava dor, tipo de 2, 3 horas, mas era dor sempre, os pródromos, né? E eu sentia que cada vez ia aumentando um pouquinho a dor, mesmo que espaçadas as contrações, aumentava um pouco a dor, a barriga ficava super dura e fazia pressão pra baixo. Agora, já do domingo, já começava a fazer pressão muito forte pra baixo. Quando foi mais ou menos umas 4 da tarde, eu falei, quer saber? Eu vou sair. E eu fui com minha mãe no banco. No banco, gente, tendo contração, trançando as pernas, assim, mas lá, plena. Aí a gente foi tomar um sorvete. Tomando sorvete com contração, tudo bem, mas eu falei, tá bom, vai até, né, não ir mais. Assisti o culto online, né, e foi. Quando foi mais ou menos isso, gente, fazendo os exercícios na bola, fazendo exercício de agachamento, né, eu já não tinha mais onde concentrar minha dor, porque a pelve doía, porque tava abrindo, né? E tudo doía por conta da contração e tudo mais. Mas eu falei, é isso que eu escolhi, eu vou permanecer até o fim porque eu sou forte. Amém. E quando foi 10 horas, eu senti que as contrações começaram a ritmar. Começaram a ficar um pouquinho mais intensas. Começaram a ritmar. Meia-noite, minha doula chega. E realmente as contrações já começaram ali a engrenar e foi uma atrás da outra, tempo certinho, de 2 em 2 minutos. E o negócio começou. Aí eu vi que realmente o negócio é mais embaixo mesmo. Por quê? Porque doía muito a parte de baixo, né? Da frente da barriga, assim, na altura do umbigo até mais ou menos a testa da virilha, assim, na testa da vagina. E doía mesmo, né? E toda vez que vinha, exercícios e agachamento e tal. Meu joelho é estourado desde 2018, 19, desde 2019. Porém, não tinha joelho estourado pra mim naquele momento. Por quê? Porque meu foco era dilatação. E a gente foi até 3 da manhã. Meu aparelho de pressão tinha acabado a bateria, né? A gente não conseguiu acompanhar a minha pressão. E quando a gente foi ouvir o coraçãozinho da nenê, a gente não achava o coração de jeito nenhum, nem na onde a gente costumava achar. Aquilo a gente já ficou preocupada, né? Dá-lhe oração, dá-lhe Senhor Jesus nos ajuda. E a gente conseguiu encontrar bem num lugar diferente onde ela costumava ficar, também por conta já das movimentações que ela já estava fazendo, né? E no início a minha doula não me falou nada, mas teve uma pequena alteraçãozinha ali da frequência. E nisso a gente achou melhor ir pro hospital. Justamente por ter ali um pequeno risco, né? Não digamos assim que fosse risco, porém a gente achou melhor ir, né? Querendo ou não, foi um direcionamento de Deus para que a gente fosse. Chegando lá, 3 da manhã, do domingo para segunda, então já era segunda, né? 3 da manhã da segunda-feira. Eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Aí você me fala, Sara, mas você ficou com dor desde sexta-feira e tal. Aquilo não era trabalho de parto, gente. Eu entrei em trabalho de parto meia-noite. Ou seja, o meu trabalho de parto em si, ele durou 7 horas e 43 minutos. Né? Porque eu entrei em trabalho de parto realmente à meia-noite, quando as contrações começaram a ficar ritmadas, menos espaço entre elas e mais intensas. Então aí foi a fase inicial, a fase latente. Antes era só pródromos. Mesmo que eu tivesse com dores ali praticamente por 72 horas, aquilo não era trabalho de parto. Então, 3 horas da manhã, na maternidade, a gente foi. A maternidade de Novo Horizonte aqui, excelente, muito boa.
não tenho nada do que reclamar de verdade. Eu acho que tanto cesárea quanto parto normal, eles têm um atendimento muito bom, a equipe muito humanizada. Meu parto foi humanizado, gente. Assim, logo, não fiquei nadando na banheira porque não tinha, mas fui muito bem acolhida, muito bem tratada pela equipe, pela plantonista. Meu parto foi pelo SUS. Plantão, viu, gente? Não foi particular. Não teve ali o acompanhamento de um médico específico. Minhas obstetras estavam na casa dela dormindo enquanto eu estava lá no plantão de outro médico. A equipe aqui tem, né, 4 obstetras, tem a pediatra, então assim, eu tava segura de que estava dando tudo certo. Fomos pro cardiotoco. Tava de 3 para 4 centímetros. Deu uma pequena alteração, né? Na frequência da neném tinha caído um pouquinho. Talvez porque eu estivesse um pouco nervosa, né? Já tava ali com dor fazia 3 dias. E aí eu não sabia o que esperar do trabalho de parto, porque nunca tinha sentido. Não sabia se as dores. Eu estava esperando uma dor maior, mas as dores que eu estava sentindo já estavam bem fortes. E eu confesso, o cardiotoco pra mim foi o pior exame da minha vida. Por quê? Quando você tá com contração e fica deitada, gente, o negócio é horroroso. É pior. Por quê? Fica meio estagnado e você só fica com dor, muita dor. E quando eu estava em pé, fazendo exercícios ou lá na água, a contração vinha, só que eu abaixava, então ela parecia até que passava mais rápido, inclusive. E eu sentia a mesma dor, só que eu acho que é diferente quando você tá se movimentando, é outra coisa. E aí você fica 20 minutos com aquilo, pra mim parecia uma eternidade. E aí, cada vez que dava uma contração, monitorada a contração e o batimento fetal, né, o batimento da criança, e toda vez que a neném se mexia, eu tinha que apertar um botãozinho para também fazer o controle de quantas movimentações ela estava tendo. Parecia uma eternidade, né, e eu tava com tanto sono, porque era madrugada já, né, já devia entre 4 e 5 da manhã, eu tava ali morta de sono. Quando a contração passava, eu apagava, vinha a contração, eu acordava assustada, olhava pra minha doula ali, olhava pro meu marido e ficava assim, meu Deus. E na parede do quarto tinha uma frase, né? Eu só lembro da palavra nasça, porque toda vez acho que era nasce um amor, alguma coisa assim, nasce um bebê, nasce. Eu não lembro mais a frase que tava lá, mas eu só lembrava da palavra nascimento, né? Da palavra nascer. Porque toda vez que dava uma contração, eu olhava pra aquela palavra e ficava, filha, nasce logo, pelo amor de Deus. E eu acho que eu não sei se eu contei isso até pra minha doula, mas chegou um dado momento, já quase no final, quase indo pra fase expulsiva, depois de uns 6 centímetros dilatado, depois do segundo exame de toque, inclusive depois do segundo exame de cardiotoco, para poder monitorar, porque tinha dado aquela alteraçãozinha. Eu pensei, meu Deus, eu acho que eu quero cesárea. Só que ao mesmo tempo eu falei, eu não vou nem verbalizar isso, porque eu vou até o final. Eu me propus a ir até o final, eu vou até o final. A não ser que realmente a médica indique, mas eu não vou pedir. E na minha cabeça, por ser plantão, por ser SUS, eu não poderia pedir analgesia, que não seria oferecido, né? Aliás, que não seria permitido. Eu achava que era só no particular, então eu nem pedi. Foi sem nada mesmo, sem ocitocina, sem soro na veia, sem nada, gente. Foi puramente natural. Não foi 100% natural, porque teve um procedimentozinho no final que eu vou explicar pra vocês, mas meu parto foi natural, humanizado, foi muito top, sem intervenção de farmacologias para alívio da dor, né? E sem nenhuma intervenção desnecessária. Tudo o que aconteceu foi algo surreal, foi muito lindo. Todos os momentos eu tava ali presente, consciente. Eu achei que eu ia pra Partolândia, assim, no primeiro momento, né? Que ia ficar lá extasiada por conta da dor, mas não. Eu estava consciente o tempo todo, eu lembro de tudo que aconteceu, fora do momento que eu tava dormindo, né? Entre uma contração e outra. Inclusive, eu lembro, né, da enfermeira me perguntando, me falando sobre a episiotomia, explicando como que, né, que é episiotomia, e já lá no expulsivo já tava assim, bem. Mas enfim, voltando. Eu estava então com 6 para 7 centímetros de dilatação, e fomos novamente para o banho, né? Ficava lá, sobe e desce, e ai, ai. E aí nessa parte eu já comecei a fazer umas vocalizações, porque tava realmente bem dolorido. E fomos para fazer novamente o exame de toque, e já estava com 8 centímetros de dilatação. Aí a obstetra, né, a médica que tinha assumido o plantão, então praticamente meu parto foi acompanhado por 2 plantonistas. A doutora perguntou, ela falou assim: olha, a gente tem a opção de rompimento artificial da bolsa, vai acelerar o parto, só que vai doer mais, né? As contrações vão ficar bem mais intensas, bem mais ritmadas, e só que vai acelerar. Eu falei, por favor.
bora romper essa bolsa. Por quê? Por mais que meu trabalho de parto foi ali, pra mim, tá? Foi rápido, porque foi de meia-noite até 7h43, quando ele nasceu. Porém, eu tava já com dor, fazia 13 dias, gente. Então, pra mim, já tava uma eternidade ali. Falei, não, vamos romper. Esse foi o único procedimento que eu posso falar que foi intervenção, mas ao mesmo tempo foi realmente tudo natural, não teve nada fora ali do meu consentimento. As enfermeiras, né, que estavam ali e a médica foi super atenciosa. Minha doula, meu Deus do céu, era massagem. E detalhe, gente, minha doula já estava grávida. Ela não sabe, ela sabia. Ela sabia. Ela sabia já tinha falado, ela estava grávida. E ali o tempo todo comigo, teve alguns momentos em que eu agachava, ela agachava junto pra fazer a massagem ali na parte da minha lombar. Foi um anjo de Deus, um anjo de Deus. Eu sempre falo, ela foi um anjo de Deus, assim, que Deus colocou na minha vida. Foi resposta de oração, então ela tinha que estar lá, né? Todo mundo que tava lá foi escalado pra estar lá, por Deus. E aí, depois que rompeu a bolsa, eu fui pro céu e vi Jesus e voltei. Por quê? Porque começou as dores de verdade, assim, do expulsivo, porque dilatou super rápido. Eu lembro que foi depois das 6, porque meu relógio sempre despertava às 6 horas para eu tomar o remédio, e o relógio já tinha despertado, então foi depois das 6. Eu já estava com 8 centímetros de dilatação, rompemos a bolsa, o negócio desandou mesmo, e a posição que eu queria era de cócoras ali, né? Tudo bonitinho, todo mundo idealiza, porém, menina, na hora que eu deitei, eu falei, cara, vai ser aqui mesmo. As dores estão realmente muito intensas e eu, né? E minha doula falou: olha, se você realmente for ter parto deitada, vamos lá para a sala de parto que tem a maca certinho, né? A posição litotômica que fala. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem mais ou menos como que é essa posição. E daí a gente foi já pro final ali a fazer força. Gente, de verdade, eu acho que eu fiz força até pelos cabelos. Mas a força que você tem que fazer quando você tá em trabalho de parto no expulsivo é aquela força de fazer cocô mesmo. Você faz lá embaixo e não aqui. E eu fazia aqui. Eu sei que foi tanta força que eu rompi um vasinho no meu olho esquerdo. Na verdade, eu rompi nos dois. Só que no olho esquerdo ficou bem vermelho aqui, assim. Depois de 10 dias que foi realmente saindo o sangue, mas rompi. Tive laceração, teve que dar pontos na mucosa interna, né, da vagina e na parte externa ali, no períneo. Mas depois que Elisa nasceu, às 7h43 da manhã, no segundo que ela saiu, né, que foi muita força que eu fiz ali, ela já foi diretão, não, tipo, não passou a cabeça, depois passou o corpo, não, já foi diretão, assim, né. Depois que ela saiu, eu não senti mais nada. Mas eu ficava assim, ela nasceu? Ela já nasceu? Eu não tava acreditando que ela tinha nascido, né. Isso, isso, filha. Meu Deus, ela nasceu. Foi muito lindo, assim, eu senti a presença de Deus muito forte, cuidando da gente, e foi algo, assim, surreal, porque tudo que eu imaginava algum dia, assim, acontecer num parto, aconteceu. Eu tive a presença do meu marido, eu tive a presença da minha doula, eu tive a presença do Espírito Santo, porque o tempo todo a gente estava ali ouvindo os louvores que eu escolhi pra playlist da Elisa, e me tocava muito. Um dos louvores foi a bênção, né? E me tocou muito, muito. Todo aquele momento, tudo o processo ali do trabalho de parto. Eu sentia Deus me fortalecendo, inclusive no final, que eu já estava sem forças para fazer força. Pedi forças para Deus para fazer força, e Deus me deu força. E foi, assim, algo sobrenatural ali. Eu pude sentir o Espírito Santo me acalmando, me consolando, os meus medos, os meus anseios, tudo eu vi ele caindo por terra. E na parte, né, depois da avaliação do períneo, né, fomos para a costura. Não tive episiotomia, tá, gente? Foi laceração natural mesmo, por conta da passagem da Elisa. E daí, foi aplicada anestesia. Eu não senti nada, nada. Tipo, as meninas já estavam na parte de fora anestesiando. Eu falei, mas já tá anestesiada? Ela, já, você não tá sentindo? Eu falei, não. Porque realmente, depois que passou, ficou dormente ali, né? Não senti o tal do círculo de fogo, porque foi tudo tão depressa. Eu sentia muita contração e eu fiz muita força. E eu não senti o círculo de fogo que o povo fala. Quem sabe no segundo filho, acho que também não vou sentir. Enfim, né? Não senti.
Eu acho que, se não me engano, eu tive 4 pontos do lado de fora. Eu nem perguntei e tal, mas acho que foram 4. E 4 do lado de dentro, se não me engano. Que depois a minha mãe olhou. Minha mãe foi enfermeira, então eu falei pra ela: mãe, dá uma olhadinha ali, bem por cima. E ela explicou: olha, tá fechando, já tava cicatrizando. A cicatrização foi muito rápida. E, gente, de verdade, o pós-parto de parto normal é uma coisa assim, incomparável. Eu tive a neném às 7, né? Fui pro quarto. Às 11 eu já tava tomando banho, já tava andando. Muito sangue, óbvio, né, gente? Mas já tava tomando banho, já tava andando. Passei com a neném ali no quarto mesmo. É, no outro dia, vim embora. E foi aquela coisa, assim, maravilhosa. Por quê? Porque eu tive o parto dos meus sonhos. Graças a Deus, Deus me proporcionou isso. Tive o parto dos meus sonhos. Foi inteiramente natural, sem intervenção desnecessária. E eu falava assim: eu preciso saber que eu sou forte, eu preciso saber que eu posso passar por isso. Eu sou muito obstinada, gente. Eu falo que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o final, se eu pudesse. Ninguém me pedir, eu vou até o final, quando eu quero muito. E às vezes tem coisas que eu desisto no meio. Meu marido, ele sempre fala: amor, você precisa ser mais constante, você precisa ser mais consistente com aquilo que você põe no papel, com aquilo que você se compromete. Porque eu sou muito assim: se eu vejo que aquilo já não tá mais me agradando, ou já não tá mais como eu pensei, eu planejei, eu paro, eu desisto. Tem alguns livros, inclusive, que eu paro de ler na metade. E eu falava: não, eu vou até o final, eu não vou pedir anestesia, eu não vou pedir cesárea. E foi assim, graças a Deus eu dei conta. Então, esse foi meu relato de parto super longo, de 20 e poucos minutos. Mas foi um parto, assim, sobrenatural. Foi mais do que eu poderia imaginar. Teve algumas coisas que não convém falar aqui no vídeo, né? Mas o Senhor lhe proveu tudo, 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 tudo. E o próximo vídeo, provavelmente, porque a neném hoje já está com 42, 43 dias. Então eu vou falar como foi o primeiro mês dela, como foi o processo de amamentação. Que aí é outro perrenguinho, mas graças a Deus eu consegui vencer. Estou amamentando minha filha exclusivamente no seio. Ela tá engordando, tá bem fortinha, tá linda. E é isso, espero que vocês tenham gostado, acompanhado esse momento até aqui, esse relato até aqui. E é isso, Deus abençoe vocês. Beijo, até uma próxima.